99, eu tenho mais de 30 anos de formada, então, assim, já aviso que a minha memória de faculdade, né, muita coisa mudou de lá para cá, né? Matérias, a forma de dar o curso. Então, eu acho que assim o que eu tenho para passar é mais uma experiência profissional, né, de quem está na área, de quem exerce, né? Óbvio, de como é o curso de direito, né? E tirar as dúvidas, né, das pessoas que querem ingressar, falar um pouquinho de cada carreira, né? Mas, assim, perguntas de vestibular já fica um pouco mais distante, né? Mas vamos tentar fazer uma palestra aqui, tentar esclarecer o máximo possível, né? Sobre o curso e sobre as carreiras. O que eu posso dizer? Eu sou advogada, eu tenho meu próprio escritório, né? Eu sou uma profissional autônoma, não trabalho para ninguém, eu tenho minha própria empresa e trabalho na área civil, que é uma área mais comum do direito, né? Que é essa área que cuida de contratos, cuida de a parte de locação, de cobranças, de inventário, divórcios. É uma grande área, né? E é uma área mais comum também, né? Mas nós vamos falar um pouquinho de todas estas áreas. Essa seria a minha apresentação, né? Então, eu posso falar um pouquinho das outras áreas, mas obviamente que a minha experiência é como advogada, né? Bom, eu costumo fazer essas palestras, né? Explicando mais ou menos como que é o curso, Rodrigo. O curso é muito teórico, mas é um curso muito interessante, né? O direito praticamente permeia as nossas relações, né? Em todos os atos da vida, em todas as fases da nossa vida, em tudo existe direito. Então, assim, é um curso muito interessante, tem pessoas de outras áreas que fazem apenas para um conhecimento pessoal, né? Digamos assim, para uso pessoal, né? Para completar o conhecimento que ela tem, para ela se sentir mais segura para fazer contratos, para fazer compra e venda, locações, seja qualquer coisa que ela vai fazer, um contrato de seguro, para ela entender um pouquinho mais. Então, nós temos pessoas aí que são médicos, que são dentistas e que acabam fazendo, engenheiros, que acabam fazendo por uma questão de conhecimento. Mas é um curso bastante teórico, né? Então, uma das características da pessoa para fazer esse curso é gostar de ler no duro mesmo, né? Gostar de escrever, ter um bom português, um português bom tanto para escrita como para falar, né? No mundo jurídico, a gente evita falar expressões coloquiais, a gente tem uma linguagem um pouco mais formal, essa linguagem se reflete tanto na forma escrita quanto na forma falada. Então, são os instrumentos, gostar de ler, gostar de escrever. As pessoas acham que tem que falar muito, Rodrigo. Então, normalmente, a pessoa, assim, quando fala muito, né, a família fala, nossa, essa fala até pelos cotovelos daria um bom advogado. E isso é meio que um mito. O bom advogado não necessariamente é aquele que fala muito, né? No nosso direito brasileiro, a maior parte do trabalho é escrito. Então, nós temos as peças, as petições, você vai defender os interesses do seu cliente de uma forma escrita, fazendo essas peças. As partes orais existem, obviamente, mas é uma parcela menor. E as pessoas, através dos filmes, né, elas têm contato muito com o direito americano, que, ao contrário do direito brasileiro, é exercido muito de forma oral. Então, existe essa falsa impressão de que o advogado é aquele que fala, fala e fala. Não necessariamente, né? Então, se você, por exemplo, é tímido, tem vergonha de falar em público, não tem problema nenhum. Você pode seguir essa carreira, que essa carreira vai exigir de você uma concentração, um raciocínio lógico, né? Nessas petições,
você vai partir de um problema concreto, né? Enquadrar esse problema numa lei que vai beneficiar o seu cliente e requerer que o juiz confira aquele direito ao seu cliente, buscando alcançar o direito do seu cliente. Tudo isso é um exercício de lógica e de redação, de você se expressar, tá? Então é isso. Essas seriam as características do curso. E muitas pessoas me perguntam também se precisam decorar a lei. Não precisa decorar a lei, precisa decorar os conceitos, né? Do que é uma coisa, do que é outra coisa. Então, é um pouco decoreba sim, mas não se decora a lei. Nós fazemos as provas de direito com o código na mão, então nós consultamos a lei durante as provas. Então, não há necessidade de você decorar aquele monte de código, aquele monte de coisa. Você precisa saber raciocinar, desenvolver um raciocínio, e não necessariamente ter aqueles artigos lá na ponta da língua, que é impossível, né? Saber todos de cor. Tá certo? Então, assim, como é a faculdade? Na faculdade, você vai estudar basicamente direito. Direito é uma coisa só. Mas, para fins de estudo, a gente costuma fatiar o direito em vários tipos de direito e estudar de forma separada cada matéria. Então, nós temos no primeiro ano o IED, que é a Introdução ao Estudo do Direito. Nós temos o direito constitucional, que vai estudar a Constituição, e todos os demais direitos brotam do direito constitucional, nascem da lei maior, que hierarquicamente ela está ali comandando todos os demais ramos. Nós temos o grande ramo, que é o direito civil, que é a minha área, eu já falei um pouco dela, né? Que é a área mais comum, que vai cuidar de contratos, locações, inventários, divórcios, enfim, direito empresarial, você cuida ali um pouquinho de tudo. É uma área comum. Temos o direito penal, que vai cuidar dos crimes. E aí, quando a gente fala direito penal de crimes, a gente só pensa nos crimes, como, por exemplo, como homicídios, assaltos, mas qualquer tipo de crime, qualquer tipo de infração, uma infração de trânsito, por exemplo, um atropelamento, qualquer pessoa está sujeito a estar distraído, a atropelar alguém e precisar de um advogado criminalista. Então, essas coisas também fazem parte do dia a dia das pessoas. O direito trabalhista, que vai cuidar das relações de trabalho, que é bastante conhecido também de todo mundo. O direito tributário, que vai cuidar da relação com os impostos, né? Principalmente na área empresarial. E essa área é uma área bastante, digamos assim, a gente dá um destaque especial para essa área, né? Porque é uma área que envolve bastante conhecimento, pós-graduação, especialização, e é uma área muito bem remunerada. Então, os alunos costumam ter um interesse por direito tributário. Direito administrativo, que cuida da organização das entidades públicas, de como se estrutura os entes públicos, prefeituras, estados, a própria União, funcionários públicos, etc. e tal. O direito previdenciário, que vai cuidar do funcionamento da previdência, das aposentadorias, concessão de benefícios. Prática forense, que ensina o aluno a fazer as petições, simulando um caso concreto, como que ele faria a petição, a contestação, a defesa, a réplica, simula audiências, então procura trazer para a prática do dia a dia, como se fosse um estágio. Essa profissão, essa matéria se chama prática forense. E aí nós temos outras tantas, estudamos também a filosofia do direito, que é uma filosofia voltada para o direito, desde o direito romano, e aí vem, né, trazendo conceitos. E direito internacional, que também é muito procurado, muito perguntado, que é uma área também que requer uma especialização após o término do curso, ou um curso de pós-graduação, e também está muito bem cotado no mercado.
Direito ambiental, que agora está na moda, né? E é uma área nova, é uma área que, digamos assim, que está em destaque, né? Quase todas as empresas precisam de uma consultoria nessa área, e é uma área, por ser nova, que ainda tem um campo de atuação razoável. E também seria pós-graduação. Na faculdade, essas matérias são pinceladas, elas requerem uma continuidade dos estudos, né? Como o direito tributário, o direito ambiental, o direito do consumidor, que também é uma especialidade, e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos outros estatutos também do idoso, outras leis que vieram, leis complementares a tudo isso que já existia, né? Por exemplo, na minha época não tinha direito do consumidor quando eu fiz faculdade. Ele vem depois. Então o direito tem isso. Ele é uma coisa dinâmica. Da 30 anos atrás não existiam matérias que hoje existem, como direito ambiental, direito do consumidor, direito do idoso, direito da criança e do adolescente. Conforme a sociedade vai se transmutando, vai mudando, vai avançando e vai aumentando as suas necessidades, o direito vai correndo atrás, tentando trazer uma resposta para aquela necessidade da sociedade, né? E criando novas fatias desse bolo aí, novas matérias, certo? Então, assim, pode ser que surjam e vão surgir, né? Outros ramos e, com certeza, virão, né? Porque a sociedade está sempre evoluindo, está sempre mudando. E isso é uma coisa que não deixa a nossa vida ficar parada. Você vai estudar o resto da vida, porque uma lei é revogada, vem outra, um código é atualizado, né? Uma Constituição sai, entra outra. Quando eu estava fazendo a faculdade, teve a Constituinte, que foi em 88. Então, assim, eu peguei a mudança da Constituição. Então, o profissional de direito tem que sempre estar atento. Tem uma lei saindo de vigor, sendo revogada, e outra vindo. E aí já vieram outras reformas do Código Civil, Código de Processo Civil. Então, muita coisa mudou. Nós temos uma matéria que é muito importante, que se chama direito processual. Direito processual, ele vai ensinar o rito processual, os caminhos para você propor as ações, os prazos, os recursos, tudo que digamos assim, tudo que é estabelecido ali como regra para você acionar o Poder Judiciário e para você entrar nesse jogo, que é contestar a ação, entrar com recurso, enfim, praticar todos os atos dentro daquele processo até o final dele. Então, tudo que está previsto no Código de Processo Civil. E ele é usado subsidiariamente também para outras matérias, né? Aplicando prazos, recursos, etc. e tal. Rodrigo, muita informação, está indo bem aí? Não, vamos lá. Eu até queria comentar aqui um pouco, falar que eu ia chamar até a atenção do pessoal, né, que está aqui com a gente hoje, para a situação na qual você cursou o direito, que era realmente, como você citou, né, a redemocratização, a constituinte. Que eu acho que o desafio não somente de um profissional de direito, mas como de qualquer profissional que deseja realmente que almeja cargos melhores, que almeja uma realização financeira, uma realização profissional, é que você não deve nunca parar de estudar, certo? Então, no seu caso, como você mesma disse, você é uma profissional autônoma, tem o seu próprio escritório, você não pode parar de estudar de maneira nenhuma, mesmo sendo autônoma, mesmo tendo esse entre aspas, conforto de ser, né, de ter o próprio escritório, que a gente sabe que o dia a dia também é muito complicado, mas é muito importante ter isso para a carreira profissional dos nossos alunos aqui que estão ouvindo a gente. Não adianta a gente achar que a faculdade vai ser simplesmente o nosso passaporte para a realização. A gente tem que ter aquela luta cotidiana de você se melhorar, investir um tempo em você,
seja a profissão que for, que você quiser cursar, que você estiver sonhando, né? E é muito interessante até ver que em tudo, na realidade, né? Desde a minha área, que é a física, né? Que é o magistério, que é dar aula, a gente precisa se atualizar, saber de coisas, de técnicas novas que vão aparecendo, assim como no direito, todas as reformas que a gente faz cotidianamente, as notícias, as coisas que acontecem desde lá de cima em Brasília até nas pequenas situações, nos pequenos processos, né, que a gente chama pequenas causas, que são necessárias. Mas o que eu ia te perguntar, né, depois de comentar tudo isso, é para você falar como foi o teu caminho profissional até os dias de hoje, Roseli. Desde aí, mais ou menos, que você saiu da universidade, você disse que foi em 88, certo? Me corrija se estiver Certo, errado. Então, isso mesmo. até Não, hoje, eu os me anos formei de em 89. 89, Isso. 89, desculpe. E até os dias que você tem agora a tua própria, o teu próprio escritório, né? E como foi o teu caminho para chegar até hoje? Como que funcionou? Conta um pouco para gente. Bom, a escolha do curso, né, eu tinha muitas dúvidas, né? Eu fiz o cursinho Singular Anglo, né? Eu fui aluna e eu acabei optando pelo direito através da ajuda ali dos professores, né? Porque quando eu comecei a fazer cursinho, eu realmente não sabia o que eu queria. Eu tinha muitas dúvidas. E o direito sempre me chamou a atenção, mas eu achava que eu não tinha esse perfil, né? Porque eu realmente não conhecia, né? Isso que eu procuro desmistificar um pouco para os alunos que ouvem a minha palestra, né? Naquela época a gente não tinha internet, não tinha Google, a gente não tinha essa oportunidade, né, de estar perto dos profissionais, né? Naquela época não tinha plantão SOV, por exemplo, né? Então, as informações que a gente chegavam até nós eram informações mais escassas. Então, eu acabei optando pelo direito, pelas informações que eu recebi, achei muito legal, né? O trabalho do Singular de orientação, não só a preocupação de colocar o aluno na faculdade, mas colocar o aluno na faculdade certa, né? Entender quem é esse aluno, o que ele pensa, o que ele quer, né? E orientar de forma correta. Então, dessa forma, eu optei por direito, né? E sempre tive um fascínio pela PUC. Óbvio que se eu conseguisse a FUVEST, seria a FUVEST, mas infelizmente não deu, então fomos para a PUC. E me formando foi um momento muito difícil. Você talvez lembre, Rodrigo, que foram os anos 90, veio o plano Collor, bloqueou a poupança de todo mundo, ficou todo mundo desempregado, foi uma crise terrível, então foi um momento muito difícil, né? Eu tive alguns empregos, mas nada que me satisfizesse. Então, eu optei por abrir um escritório, né? Com amigos, né? Então, quando você começa do nada, do zero, é uma coisa muito difícil. Então, você resolve abrir um escritório, você tem que alguém ir lá fazer uma locação, o pai de alguém tem que ser fiador, né? A parte prática. Então, você divide uma salinha com 3, 4 advogados, revezando o atendimento ali, porque ninguém tinha condições de bancar o custo sozinho disso, né? Então, parte daí, você começa num local com vários amigos, depois a tendência natural é cada um, ao longo do tempo, fazendo a sua clientela, e cada um abrir o seu próprio escritório, que foi exatamente o que aconteceu, né? Enfim, você ser um profissional autônomo tem as suas vantagens, né? A gente trabalha de acordo com as nossas próprias convicções, você não tem ali um líder que determina aquilo que você deve fazer ou como você deve fazer, mas tem a parte ruim, que é você meio escravo de você mesmo, né? Você não tem férias, você não tem 13º, você termina o expediente e não terminou o expediente, às vezes você fica fazendo um recurso de madrugada, né? Se eu fosse uma empregada, trabalhasse para outra pessoa, talvez fosse diferente, né? Eu teria ao meu favor aí algumas regras trabalhistas de limitação de tempo, de férias, de 13º, que eu não tenho. Mas, em contrapartida, eu tenho essa liberdade, que é própria do profissional liberal, de fazer as suas escolhas, né?
decidir no que você quer trabalhar, quais os casos que você quer pegar, enfim, existe essa liberdade, né, do empreendedor, dele fazer aquilo que ele realmente quer, o que ele gosta. Então, eu acho que o caminho foi esse, Rodrigo. Tá? Entendi. Muito legal, Roseli. E a Fernanda aqui, inclusive, você que está aqui assistindo a gente, por favor, deixa sua pergunta no chat, tá? Se tiver alguma dúvida para a Roseli responder para a gente, por favor, deixa ela no chat. A Fernanda perguntou para você, Roseli, se você teve muita dificuldade para passar na prova da OAB. Como é que foi esse processo? Boa pergunta, Fernanda. Então, a prova da OAB é um mito, né? É aquela coisa que reprova 90%, 80%. Então, a questão é meio matemática, né? A maioria das faculdades aí, ela coloca no mercado profissionais, bacharéis, que não estão preparados. Não estão preparados para encarar uma prova. Então, aí a orientação que o Singular dá, né, e que eu também dou essa mesma orientação, para você escolher faculdades boas, faculdades realmente que vão formar você, né, que vão te dar base, que vão te dar estrutura para esse exame da OAB. O exame da OAB não é um bicho de sete cabeças, desde que você tenha optado por fazer uma faculdade boa, uma faculdade forte, que realmente está preocupada com a sua formação acadêmica, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que direito é uma matéria muito vasta, né? Muito vasta. Nós temos até a AGV que colocou período integral para que a matéria conseguisse ser digerida de uma forma melhor, porque muitas vezes não dá tempo, termina o ano, não deu tempo de dar a matéria toda. Então, assim, é muita coisa. E o exame da OAB vai te pedir os 5 anos de curso. É quase como se fosse um vestibular novamente, né? Então, o importante é você, no último ano, já está revisando as matérias dos primeiros anos, está fazendo estágio, se preparar efetivamente para essa prova, né? Que não é um bicho de sete cabeças, mas ela requer todo um preparo, né? Porque o índice de reprovação é muito grande, mas o número de faculdades ruins no mercado, infelizmente, também é um número grande, e elas têm mais vagas, então elas têm mais peso, né? Quer dizer, são mais faculdades ruins do que faculdades boas, e também as faculdades ruins oferecem um número maior de vagas. Então, quando abre essa porteira, você tem uma reprovação de 80%, 90%, e que reflete exatamente a situação dessas faculdades. Não sei se deu para entender o que eu expliquei, Rodrigo. Não, acho que sim, acho que ficou bem claro, Fernanda. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, comenta, tá? Que esse nosso encontro, mesmo nessa forma que infelizmente a gente está tendo que fazer, né, por causa do Covid, em EAD, a gente está fazendo mais como um bate-papo mesmo, para a gente conversar, para tirar algumas dúvidas nesse tempo de 50 minutos aqui que a gente tem, né? Agradecendo já a presença da Roseli mais uma vez, que vai ajudar muita gente com certeza. Viu? Legal. Muito obrigado mesmo, Roseli. E a Lara agora perguntou, ó, Roseli, você acha que dá para aplicar bem o curso de Direito ao se trabalhar dentro da área de investigação criminal? Eu não entendi a pergunta, Rodrigo. Pode repetir? Com certeza. Ela está te perguntando se você acha que dá para adaptar, na verdade, aplicar o curso de Direito ao se trabalhar dentro da área de investigação. Pelo que eu entendi, É ela tá... fundamental, né? É Com fundamental. certeza. É fundamental. Se ela está falando de investigação criminal, aí seria o exame de delegados, né? Então, o curso de Direito, ele permite uma série de concursos públicos e de carreiras, né? Juiz, né? Magistratura, promotor, que seria Ministério Público, você tem as carreiras aí de delegados estaduais, delegado federal, que está muito na moda, né? Você tem os procuradores, então você tem uma série de concursos públicos para prestar após a faculdade, né? Então, essa área de investigação criminal, se a pessoa quiser entrar nessa área, ela poderia entrar como delegado, prestando concurso, né?
Ou tem muitas pessoas que me procuram perguntando sobre investigação criminal, o técnico criminal propriamente, né? Aquela pessoa que vai fazer exames, que vai colher DNA, que vai fazer digitais, né? O teste de digitais, uma coisa mais técnica. Aí não seria direito. Aí você tem várias áreas que complementares, né? Física, biologia, a própria medicina, né? Você tem dentistas que trabalham com identificação de arcadas, médicos, legistas, peritos químicos, físicos, que vão determinar, fazer perícia em casas, imóveis, em locais, por exemplo, de acidentes, calcular a velocidade de um impacto. Aí é física mesmo, entendeu? Mas e entra todo o aspecto criminal, é claro, né? Que vai auxiliar ali os profissionais de direito, esses profissionais vão dar embasamento na investigação e na denúncia, mas não é o advogado que faz, são profissionais de áreas diversas. Com certeza. E deixa só subir um pouquinho aqui, que agora a gente está recebendo bastante pergunta, viu, Roseli? A Alicia perguntou se você acredita que não cursar uma das maiores faculdades de São Paulo pode prejudicar muito nas oportunidades de trabalho? Olha, eu acho que algumas faculdades, elas são um cartão de visita, né? Por exemplo, eu fiz a PUC, eu fui fazer uma especialização em tributário, todo mundo tinha que fazer prova para ser admitido no curso. Aí eles falaram: olha, se você fez a USP, a PUC e a Mackenzie, porque os professores lá dessa especialização, alguns eram da Mackenzie, você está dispensado da prova. Então eu entrei direto. Então, assim, tem algumas coisas que pesam, né? Por exemplo, na hora de um estágio, eles falam: estamos procurando estagiários, aceitamos da faculdade tal, tal, tal e tal. Tá? Mas isso não quer dizer que, se você não fez essas faculdades, a sua carreira vai ter mais dificuldades ou menos dificuldades. Existem preferências, existem escritórios que têm preferências, existem cursos que têm preferências, né? Então, o importante é você ter uma boa formação, né? Não necessariamente, não precisa fazer a melhor, faça uma boa faculdade, né? Se dedique, estude, né? Dê o seu melhor. A faculdade de Direito, ela pede para você fazer uma tarefa mínima, uma tarefa complementar, mais ou menos como é o singular. Então, faça essa complementar, não faça a mínima. Se o professor te dá 3 livros para ler, um é obrigatório, 2 facultativos, leia todos, né? Você quer se preparar para ser um bom profissional, você precisa de dedicação e uma faculdade que realmente te dê um suporte e que ela represente esse cartão de visitas, né? Não necessariamente a melhor de todas. Eu vou vir aqui agora, né? Os alunos vão achar, agora vai vir um professor chato falar sobre TMTC, né? Que a gente chama de tarefa mínima e complementar. Mas, gente, literalmente como o nome diz, né? A gente passa para vocês, às vezes, as tarefas mínimas e as complementares, certo? Vocês fazem aquilo que vocês julgarem ser mais correto, principalmente para os nossos alunos que estão assistindo a gente. Mas o que a Roseli está falando, e que é muito importante, principalmente depois que você entra no mercado de trabalho, eu acho que é uma visão que a gente precisa ter, é que todo investimento tem que ser em você, sabe? Você precisa investir em você. O nome, hoje, de uma universidade, é óbvio que é muito importante. Como a Roseli falou, acho que a primeira frase dela ficou linda. É simples e é linda, é um cartão de visitas. Quando você vai se apresentar, você não tem experiência, você nunca trabalhou naquela área, né? Te brinca na internet, né? O pessoal fala, hoje as empresas pedem 20 anos de experiência, sendo que você tem 20 anos. Não é assim também, claro, a gente exagera tal. Mas você ter feito uma faculdade de nome, uma faculdade que tem um histórico, com certeza vai te ajudar, entendeu? Então, se você aparecer lá com um diploma do Largo São Francisco, da PUC, do Mackenzie, de universidades
conhecidas GV, né? nacionalmente, a GV principalmente. Poxa, não preciso nem falar nada, a GV é maravilhosa. Aqui no ABC, a Faculdade de Direito de São Bernardo, que é uma faculdade muito, muito, muito boa, né? A gente não pode falar universidade, desculpa, porque a universidade engloba mais cursos, né? A Faculdade de Direito é só a Faculdade de Direito. Então, eu acho que é isso que você precisa ter em mente. Quando a gente fica nessa chatice, às vezes, de ficar falando de você fazer uma universidade boa, é óbvio que quem faz a universidade é o aluno. Só que o nome vai te ajudar também no mercado de trabalho. Isso é muito importante, tá bom? E, Roseli, a Ana tá te perguntando, ó, Roseli, eu conversei com um amigo do meu irmão sobre a carreira, e ele me disse que algo muito importante, de algo muito importante, que geralmente não ensinam nas faculdades, que é o marketing, para você conseguir clientes. O que você pensa a respeito? É bom fazer um curso sobre o marketing para você conseguir os seus clientes? Você puder falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse Olha, marketing mesmo, como você angaria os seus clientes, sim, né? a OAB ela limita muito a forma de marketing, né? Ela considera algumas abordagens antiética, ela considera captação de clientela e ela penaliza o advogado. Então, ela diz como que esse marketing pode ser feito, como que você pode divulgar o seu trabalho, e normalmente é uma forma bem discreta. O que penaliza muito os advogados, porque começa um boca a boca, né? Você começa ali com os parentes, com os amigos, aí você vai, uma coisa vai dando certo, vai puxando a outra, enfim, até você formar realmente uma clientela e se destacar, é uma coisa complicada. Hoje a OAB já mudou um pouco essa forma de pensar, mas ainda ficamos restritos a essa orientação do que pode ser feito e do que não pode ser feito, né? Então, eu acho que não é uma questão de marketing, eu acho que é uma questão, vamos voltar, de você fazer uma boa faculdade, né? De você ter esse cartão de visitas, de você entrar numa boa empresa, ou você formar uma boa empresa, ser um empreendedor, criar um escritório, né? E o peso dessa formação, né? Vai influenciar certamente, né? De você mostrar que você veio de um bom lugar, que você fez um bom estágio, né? Então, é mais por aí que eu acredito que você possa divulgar o seu trabalho. Dentro disso, porque nós temos uma divulgação limitada. E você falou da São Bernardo, eu gostaria de reiterar, né? Que a São Bernardo, aqui para quem mora no ABC, é uma excelente faculdade, né? É uma faculdade que está aqui do lado, né? Que propicia um deslocamento pequeno. Porque eu fiz a PUC, era assim, 2 horas de manhã para chegar lá. Para você entrar às 8, você tem que sair às 6 de casa, né? Depois você vai fazer o caminho de volta, mas não sei quantas horas no trânsito, a não ser que você vai morar em São Paulo. Então, assim, o tempo que se perde no deslocamento, se você está estudando, você está fazendo a tarefa complementar, digamos assim, nesse tempo, talvez você se prepare mais do que estando ali naquela faculdade que tem um nome, um destaque, etc. e tal. A Faculdade de São Bernardo é excelente, ela coloca profissionais aí no mercado que são brilhantes. Eu conheço vários amigos, advogados, juízes, promotores que saíram de lá, né? E está aqui do lado, é uma faculdade que tem um custo menor, porque ela é uma autarquia, né? Em parte é subsidiado aí o valor da mensalidade, e é uma coisa que está aqui do lado, que é muito viável. Então, assim, é para se pensar com carinho na Faculdade de Direito de São Bernardo. Amém. E é uma coisa até que a gente estava conversando na última live, estava conversando com o Roberto Vick, né? A gente fala sobre network. Network é muito importante, gente. Você levar contatos da universidade, como a Roseli já falou aqui, ela abriu o escritório dela com amigos, certo? No começo, apesar das dificuldades, cada um ia segurando a mão de cada um, né? Um atendia, depois o outro atendia, iam dividindo as coisas até que uma hora vai chegar naquele local que todo mundo almeja, né? Naquela situação que todo mundo almeja, que é fazer as coisas darem certo. Acho que o marketing, é óbvio que ele é muito importante, mas como a Roseli falou, e é uma informação que eu mesmo não sabia, a OAB restringe, né? E de forma até, assim, é muito intuitivo, porque a gente precisa
entender que o direito ele trabalha não somente com áreas simples, né, mas às vezes com situações difíceis de certas pessoas que possam estar passando por situações difíceis, e essa abordagem às vezes pode ser um pouco abusiva, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Portanto, eu acho que o networking, né, deve ser muito, muito importante, né, desde da tua fase de faculdade, de curso de direito, até depois com as pessoas que você conhece, as pessoas que você mantém contato, né, tudo isso é super importante. E, Roseli, a Nubia agora perguntou para você, você considera difícil entrar no mercado de trabalho de direito por ser muito concorrido, como todo mundo diz, né, porque a gente forma advogados, né, na verdade, bacharéis em direito, como a gente fala, né, porque Sim. pode escolher outras áreas, não precisa necessariamente advogar, né? O que você Bom, pode falar um pouco para a gente sobre isso? a área está saturada, isso todo mundo sabe, né? Principalmente as áreas comuns do direito, que são as três áreas mais comuns: a direito civil, trabalhista, criminal, que basicamente o que você vê aí em toda esquina, tem um advogado civilista, trabalhista, criminalista. Agora, existem outras áreas também. E mesmo que você goste do direito civil, eu acho que se a pessoa gostar, ela for competente, tem uma boa formação, sabe, existe dificuldades? Existem dificuldades, mas vamos superá-las, né? Vamos pensar positivamente, né? O mercado está difícil, mas se o profissional tem uma boa formação, se ele realmente se dedicou, ele vai conseguir uma colocação, né? Isso é importante ter em mente. Se você escolher o direito, já escolher um bom curso, uma boa faculdade, um bom estágio, e efetivamente se dedicar, para você se destacar, né? Porque tudo que você for fazer ali, você vai ter que mostrar esse conhecimento, seja através de um concurso público, ou mesmo um teste para você entrar para um grande escritório de advocacia, né? Eles vão aplicar um teste para você de conhecimento, ou redigir uma peça, você vai ter que mostrar esse conhecimento, e esse conhecimento não vai vir do nada, ele vai vir de um preparo. Então, a resposta para a sua pergunta é o preparo do profissional. O profissional preparado, ele vai conseguir se colocar, e aquele que não está preparado não vai conseguir, né? Nada vem fácil, nada vem... O que cai, eu costumo dizer, né? O que cai do céu é chuva, então a gente tem que ir buscar, não é? E tem que ter fé, e tem que ter a persistência, né? De que vai conseguir, e é isso, eu acho que todos os sonhos são possíveis, né? Aquelas pessoas que querem prestar concurso para a magistratura, sonham ser juízes, promotores, procuradores. É difícil, né? Os concursos, eles são bastante difíceis, principalmente de juízes e promotores. Várias fases, às vezes o aluno, depois de formado, ele fica fazendo cursinhos especiais por 2, 3 anos, se preparando, sem trabalhar, só ali se preparando para a prova. Na verdade, ele tem que trabalhar porque ele tem que provar 3 anos de exercício de atividade, mas ele acaba se dedicando mais ao estudo do que propriamente ao exercício da profissão, para se preparar para esse concurso, que é muito difícil. Todos eles, né? Para delegado é um pouquinho menos difícil, são menos matérias, tanto delegado estadual como delegado federal. Procurador também é um concurso bastante difícil, bastante disputado. Nós temos nos 3 níveis aí, procurador municipal, estadual e federal. Enfim, são as carreiras possíveis, né? E eu fico à disposição aqui para perguntas que os alunos aí tenham, que estão acompanhando. Com certeza. E a Mariana, Roseli, ela mandou aqui uma dúvida que pode ser dúvida de mais pessoas também, eu acho que é até interessante a gente comentar. Roseli, direito é a área que eu quero exercer, porém tenho uma dúvida que tenho que esclarecer há um tempo, e mesmo fazendo pesquisas não consigo. Em relação aos níveis de graduação, bacharel, doutorado, ensino superior, graduação, licenciado, mestrado e pós-graduação, o direito está em todos? Qual o primeiro que eu posso fazer? Eu fico muito perdida em relação a isso. Isso é o que ela escreveu.
né? É só para a gente comentar um pouco sobre a ordem. Se a gente vai sair da escola, vai começar uma faculdade, como é que vai funcionar todo esse processo até chegar aí numa pós-graduação? O que você pode falar sobre isso? O caminho é o cursinho, ou você ter feito um bom ensino médio, prestar o vestibular, fazer o curso de bacharelado, então você vai ser bacharel em Direito, né? São Que é o 5 mesmo anos da graduação, É exatamente. Você é um graduação, graduando. exatamente, é o curso Isso, de exato. graduação. Você vai fazer a faculdade, são 5 anos de direito, né? E você sai da faculdade simplesmente bacharel em direito. Você não é nada, é um bacharel. Você não é advogado, não é procurador, não é juiz, não é nada, né? Aí, a partir daí, você tem as opções de prestar o exame da OAB ou estudar para concurso. Paralelamente, você pode continuar, tanto pode como deve, né? Continuar os seus estudos, fazendo especializações. Durante o curso de graduação, obviamente, você vai se apaixonar por matérias, né? Você vai se apaixonar por uma dessas matérias e vai querer estudar mais a fundo. Muitos alunos acham que vão escolher essa matéria antes de entrar no curso. Muda tudo. Às vezes você não acha uma matéria tão interessante no curso de graduação, você gosta de um professor é mais simpático, te chama mais atenção, e você acaba gostando daquela matéria e acaba decidindo se aperfeiçoar naquela matéria. Então, você vai para um curso de pós-graduação, pode ser lato sensu ou stricto sensu, né? Ou vários cursos de pós-graduação, né? Em várias áreas diferentes que chamaram a sua atenção e você quer se especializar não em uma área, mas em 2 ou 3 ou 4, enfim, né? A gente não para de estudar, Rodrigo, né? Exatamente. Mesmo Com porque essas certeza. áreas elas vão surgindo e você vai se atualizando. E Sim, é você pode necessário. chegar no doutorado também, né? E ir para a carreira universitária, de ser professor universitário. Hoje em dia estão exigindo, além do mestrado, né? Também o doutorado. E se Sim. dedicar à carreira do magistério, dando aula para as universidades. Com certeza. A gente vê que o nível de instrução, se assim a gente pode dizer, né, o nível de graduação, ele vai aumentando é, muito rápido, inclusive a gente vê que é muito rápido mesmo. A minha universidade, por exemplo, a UFBC, ela não tem professores sem doutorado. Ela só aceita que você seja professor daquela universidade com dedicação exclusiva, ou seja, você não pode dar aula em outras instituições, e somente se você tiver doutorado. Quando você vai realmente ver isso daí, né? Você vai olhar o currículo Lattes de todos os professores, você vê que eles não têm só doutorado, eles são pós-doutorados, têm MBAs, um monte de coisa que às vezes a gente acaba até passando despercebido, né? Quando você vai chegar realmente naquele nível em que você precisa ensinar uma matéria de ensino superior, de especialização, que você realmente é um especialista na área, você vai ter que fazer um estudo, né? Você tem que ter uma graduação no mais alto nível. E isso é uma necessidade que vem sendo atualizada ano após ano, né? Antes a gente tinha muitos professores que eram apenas graduados, depois começaram a aparecer os mestres, e aí, né, hoje em dia a gente já praticamente precisa que eles sejam doutorados, né? Que eles sejam doutores naquilo que estão falando, certo? E, Roseli, a Lara, ela falou aqui perguntou sobre o curso da Unesp. Você acha que o curso de Direito da Unesp é bom? Se diferencia muito da USP ou da PUC, por exemplo? Eu desconheço a grade do curso, né? Enfim, mas a gente ouve falar que é muito bom, sim, né? Que é um curso de destaque, tem aquele cartão de visitas que eu comentei, né? Enfim, toda a universidade pública, né? Ela tem essa coisa de ter um peso, o diploma, né? Então, sem dúvida alguma, estaria bem preparado esse aluno. E assim, comentando por baixo, né? A Unesp, ela se não me engano, a segunda universidade aqui no estado de São Paulo com mais alunos. Ela tem muito mais alunos do que a Unicamp, por exemplo, né? Muito mais alunos que a Universidade Federal do ABC.
das universidades estaduais, das 3, ela é a segunda, né? Ela só perde para a USP, que tem mais de 100 mil alunos. E isso daí, gente, como a gente já tinha comentado, né? A Roseli já tinha comentado sobre antes, é um cartão de visitas muito bom. Dependente do curso que você fizer. A gente, na universidade pública, quando trabalha com essas ciências que a gente chama de ciências básicas, né, que vem já desde muito tempo, são ciências que a gente estuda há muito tempo. Direito é um curso secular, já desde antes, né, do século passado a gente estuda direito, tem universidades de direito faculdades de direito que formam, né, bacharéis em direito. Para essas universidades públicas, você com certeza não vai estar dando tiro no escuro, você está indo para um local de excelência que vai te dar todas as bases necessárias, tudo aquilo que você vai precisar para exercer sua profissão com maestria, não é? Então, faça suas pesquisas, Lara, eu acho que isso é muito importante. Eu entrei rapidamente na minha segunda tela, fui dar uma olhada no site mesmo da Unesp, eles têm muita informação mesmo sobre o curso. Vá lá, dá uma olhada, compara as grades com as grades do Largo São Francisco, né, a faculdade ligada à USP, com a PUC, vê realmente, porque às vezes tem alguma diferença ou outra por causa de abordagem, né? Tem universidades que vão abordar uma coisa com mais força, outra coisa com mais força. Eu dou sempre o exemplo do curso de economia. Você faz um curso de economia na GV, ele vai ligar muito mais à microeconomia, ao investment banking, essas coisas assim. Quando você vai para a USP é uma coisa mais macro, né? Ou até para outros lugares que, por exemplo, a UFABC, que é uma coisa mais macroeconomia, economia política. Então, às vezes você tem um pouquinho de diferença, né, de abordagem, mas é sempre interessante você também dar uma olhadinha na própria grade, eles disponibilizam isso no próprio site da instituição, tá bom? E, Rose, estamos chegando ao final de mais aí um encontro de informação profissional, mais uma live, né, de encontro de informação profissional, não é o final do encontro, até porque a gente tem lives aí durante toda a semana. Você tem mais interesse, né, pessoal que está assistindo a gente tem interesse em mais alguma área, por favor, se inscreva, vá atrás, pegue todas as experiências que os profissionais que estão vindo aqui falar com a gente estão passando, porque isso é muito importante para a vida, não somente acadêmica de vocês, mas para a vida profissional, pós-universidade, tá? Você com certeza vai utilizar isso aí para o resto da sua vida. Experiência é uma coisa que ninguém tira da gente, sabe? Conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. E gostaria mais uma vez de te agradecer, Rose, pela sua presença, tá? Por você estar aqui com a gente, passar todas essas experiências que você passou, por participar. Acho que você já tinha até participado de outros encontros, não tinha? De outras Sim, eu lives, sempre assim? participei dos encontros presenciais, né? Do encontro profissional. Agora, de lives, assim, é a primeira vez. É a primeira vez, entendo. Mas, como todo ano, a gente já convida para o próximo ano, se Deus quiser, estaremos juntos, né, presencialmente ano que vem, né? Então, se acontecer, estaremos aí, já convido para ano que vem, a gente vai conversando. Obrigado por você passar todas essas informações. E, gente, uma boa noite, Rose, bom descanso para vocês, que agora vocês deem uma relaxada nessa mente, depois de tanta coisa que a gente falou aqui, né? E prontos para a próxima, certo? Rose, muito obrigado. Eu que agradeço. Se despeça, por favor. Agradeço aí aos participantes, tá? E é isso, gente. Vamos estudar, vamos correr atrás, né? Que é isso aí. As coisas são possíveis, sim, né? Procurar se colocar numa faculdade de destaque, uma boa faculdade, e levar o curso a sério, se dedicar o máximo possível, né, para absorver o máximo possível de conhecimento. E essa é a receita de sucesso do profissional, é aquele que realmente se dedica. Tá bom? Eu deixo com certeza. Um beijo a todos aí, desejo uma boa noite. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.